Olá, olá, todos chegando. Sejam todos bem-vindos. Para que possamos começar, eu sugiro que vocês... Existem dois botões aqui embaixo, então uma caixa de perguntas, caso ao longo do nosso diálogo vocês tenham alguma dúvida. E aqui também uma setinha que você pode encaminhar esta live para alguém, principalmente alguém que vem conversando com você sobre alguma dificuldade, sobre algo que está vivendo, sobre algo que está sentindo, tá bom? Antes de começar a nossa conversa, o que eu programei para conversar com vocês, eu vou sugerir que vocês façam um exercício simples, tá? Então, eu não sei quantos de vocês estão em um ambiente confortável, mas eu vou te pedir apenas que você fique bem atento ou bem atenta ao som da minha voz. Se ajuste na cadeira. Se você estiver deitado também não tem problema. E algo que eu quero começar compartilhando com vocês para que a gente consiga deixar as nossas sinapses neurais mesmo mais preparadas ou mais disponíveis para fazermos esse exercício. Então, em um primeiro momento, eu peço que você aprenda que é muito importante que nosso corpo todo, em especial nosso cérebro, esteja oxigenado. E às vezes nós temos dificuldades de respirar porque temos muito ar preso no nosso pulmão. Então eu vou pedir que você, numa posição confortável, você faça 3 ou 4 respirações, ou quantas você achar necessário, até você conseguir se concentrar no som da minha voz. Respirações dessa natureza. Você inspira pelo nariz e solta com força pela boca. E se não tiver saído tudo, você repete o soltar pela boca. Então você inspira. Isso. Se puder soltar o corpo um pouco, mantenha seus olhos fechados ou fixos em um ponto. E vá pouco a pouco percebendo o máximo possível do teu espaço, do ambiente em que você está. Se for desconfortável para ti, fechar os olhos, apenas fixe um pouco, ou na tela do seu celular, ou no chão. Vá permitindo que seus pensamentos entrem e saiam da sua tela mental, como se eles pudessem, como se fosse um corredor mesmo. Então eles entram e saem. E quando você solta o ar com força, é como se você soprasse algumas dessas ideias para longe. Isso. E você vai pouco a pouco notando que vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil você ficar bem atento ou bem atenta ao que estamos propondo aqui nesta tarde de sábado. Isso, muito bem, muito bem. Eu imagino que muitos de vocês... só um detalhe, se julgarem necessários enquanto vocês vão me ouvindo, nesses minutos, se julgarem necessário, podem soprar o ar mais algumas vezes, tá? Para que você volte o máximo possível ao que eu estou conversando com você nessa tarde. Muitos de vocês devem ter vindo até a nossa live com o propósito de equilibrar um pouco tudo que tem vivido, tudo que tem sentido nesse período, né? Então, nosso objetivo dessa sequência de 3 encontros é para conversar um pouco sobre como nos cuidar nesse processo todo. E a live de hoje, né, como cuidar de nós mesmos, né, ou como cuidar de si no meio disso tudo. É muito importante que você saiba que o ser humano ele tem várias dimensões.
nós estudamos algumas. Então, nós entendemos uma postura, uma dimensão psíquica, espiritual, né? Então, nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão fisiológica, né? Nesse momento, as receitas prontas, elas vão mais prejudicar do que ajudar, tá? Então, por exemplo, vamos começar por esses passos. Como cuidar de mim fisiologicamente, biologicamente? Existem algumas pessoas que falam que nós temos que ter necessariamente 8 horas de sono, né? Mas a própria neurociência e a própria associação, né, nos diz que, de sono, né, de estudos de sono, nos diz que isso é um mito, que isso depende de cada organismo, certo? Então, vai depender muito. Então, primeiro detalhe, o que é o cuidar de mim mesmo, né? Primeiro, para início de tudo, o cuidar de mim parte do perceber o que é mais agradável para mim, o que funciona melhor comigo, né? Então, o fator biológico, por exemplo, do sono, se você procurar uma regra, vai dificultar, principalmente se você está em isolamento social. Então, a quantidade de horas de sono, você vai ter que encontrar uma quantidade adequada para ti, principalmente em momentos de crise, né? Por exemplo, eu me sinto muito bem com uma média de sono de 5 a 6 horas. Mas em momentos de crise como esse, e essa é uma crise coletiva, mas eu vivo várias crises emocionais e individuais. A única diferença é que agora está o planeta todo junto comigo. Em momentos de crise, eu tendo a dormir mais. E aí eu me organizo para isso, né? Para ter mais horas de sono. Porque já foi algo que eu percebi que eu funciono melhor. Então, o fator biológico vai depender muito de tua percepção. Qual o melhor horário que você... É importante que você faça alguma atividade física em casa, né? Algum alongamento, enfim, algo que te ajude a se movimentar um pouco fisicamente. Qual o melhor momento do dia, qual o melhor horário do dia? Isso são testes que é importante. Então, cuidar de si passa por esses testes, tá? Então, biologicamente, eu não sou o melhor profissional para te indicar essas coisas, mas o caminho é esse: alimentação, atividade física, a qualidade do teu sono, né? Enfim, o cuidar de determinadas coisas que você vai se movimentando, de plantas, se você tiver, de animais, se você tiver. Então, essa é a primeira dimensão que eu quero apresentar, que eu trouxe como introdução para esse nosso diálogo de hoje. A segunda dimensão é uma dimensão psíquica ou emocional, né? Essa é muito, muito importante que você perceba que algumas coisas naturalmente nos deixam ansiosos. E eu tenho repetido muito nas minhas lives que a quantidade de notícias, elas nos afetam. A mídia está fazendo o trabalho dela e é muito importante que ela faça esse trabalho de noticiar a quantidade de casos, enfim, o que tem acontecido e tal. Agora, se a gente consome muito esse tipo de informação, principalmente se já estamos emocionalmente um pouco desequilibrados, então isso vai nos trazer sofrimento. Então é importante que você organize um tempo na sua agenda para consumir esse tipo de coisa, né? Então, eu vou olhar durante 20 minutos meu dia, durante 30 minutos meu dia, à tarde, à noite. Eu percebi que quando eu olho à noite eu fico agitado e não consigo dormir, né? Então, esse período ele é muito importante para nos organizarmos emocionalmente. Então, quais coisas da minha história de vida ficaram pendentes que eu não consegui observar? Foi uma separação que eu não consegui superar? Foi a história dos meus pais? Ainda estou muito preso na raiva, no julgamento com os meus pais? Foi enfim, né? Alguma história de traição, algum amigo que eu deixei para trás? Me sinto culpado por algo? Isso são perguntas muito importantes nesse momento para que você vá visitando esse teu fator
psicológico. Óbvio que para tu ir equilibrando esse fator psicológico. Óbvio que em alguns momentos você vai precisar de ajuda, então talvez você... Quais estratégias você pode usar sozinho? Escreva esses sentimentos, medite se você gosta de meditar, faça alguns exercícios que eu propus inclusive no meu canal do Telegram, está lá disponível caso você queira. Enfim, tenha contato com conteúdos de desenvolvimento humano, né? Quantos sites não estão abrindo aí gratuitamente os seus acessos, né? Ou até mesmo YouTube que tem, ou Instagram que tem muito material gratuito, né? Leia um livro que vai te ajudar nesse autoconhecimento. Cuidado, alguns livros de autoajuda fazem isso, mas particularmente eu não tenho muita sintonia com esse tipo de escrita. Então, que livros eu poderia recomendar para vocês, ou que trabalhos eu poderia recomendar para vocês? Apesar de ser psicanalista, tem um trabalho que eu gosto muito, que talvez ajude muita gente, que é o trabalho do Viktor Frankl. Ele inaugurou um modelo terapêutico chamado logoterapia. O livro mais divulgado dele se chama Em Busca de Sentido. Mas se você não tiver acesso a esse livro, ou não tiver paciência de ler, ou não tiver concentração para ler, procure no YouTube vídeos sobre logoterapia, sobre busca do sentido, né, que certamente isso vai te apoiar. Ou então, qualquer coisa que você perceba que te ajuda, alguma pessoa que grava vídeos e que pensa, né, e que nos faz refletir sobre a nossa condição. Eu particularmente gosto muito de filosofia. Eu não consigo ficar muito ligado em vídeos no YouTube e refletindo, né? Mas se você consegue, ótimo, faça isso. Eu prefiro ler e digerir, refletir um pouco sobre isso. Eu prefiro ouvir músicas, eu prefiro ver alguns filmes e refletir sobre eles, sobre a nossa condição de seres humanos. Mas o detalhe é como é que você vai cuidar dessa dimensão emocional. Do mesmo jeito que eu sugeri da biológica, né, da fisiológica, percebendo o que é mais útil. Aproveite que você tem tempo para testar. Teste o que é que te equilibra mais, o que é que te apoia mais. Teste que estratégias vão te trazendo no estado emocional mais adequado. Cuidado só com uma coisa. Se sentir bem o tempo todo pode te ajudar, pode te empurrar para um processo de negação disso tudo que a gente tem vivido. Então, o que eu estou dizendo para você testar não é para você ficar bem o tempo todo. É para você se sentir mais capaz de lidar com toda essa situação. Então, que estratégias eu vou seguir para me sentir mais fortalecido, mais capacitado para lidar com tudo isso, tá? É isso que eu estou chamando de equilíbrio. Não é ficar bem o tempo todo. Né? Que massa, estou feliz e tal. Não, estamos vendo uma crise grave. Né? É óbvio que vamos sentir medo. É óbvio que vamos passar por determinadas dores. Né? Então, como que vamos passar por isso tudo é um detalhe importante. Voltando àquelas dimensões do ser humano. Então, eu tenho uma dimensão biológica, que é importante cuidar disso. Eu tenho uma dimensão psicológica, emocional, que também é importante cuidar disso. E eu tenho uma dimensão social. Essa dimensão social, ela parece estar comprometida pelo momento que nós estamos vivendo, mas não está. Como alimentar essa dimensão social? Reúna pessoas online, né? Por favor, online, não faça isso fisicamente, pessoalmente. Reúna pessoas, use o WhatsApp se não for um grupo grande, o Zoom, o Hangout, o Skype. Reúna pessoas que há muito tempo você não conversava. Ligue para essas pessoas para saber como elas estão. Se possível, doe. Tem tantas campanhas acontecendo em prol daqueles que precisam. Doe dinheiro, doe alimento, doe o que puder, né? Doe o tempo, seu tempo de ouvir um pouco as pessoas, mesmo que você não seja profissional,
ligue para elas, pergunte como elas estão, se interesse verdadeiramente pelas pessoas que lhes são queridas, que lhes são importantes, né? Porque isso vai alimentar e vai cuidar desse teu fator social. Se você gosta de ler poesia, crie algum movimento, use as redes sociais, poste uma poesia por dia e interaja com as pessoas que também gostam disso ou que te seguem nas redes sociais. Se você está lendo um livro, compartilhe isso. Ah, mas eu tenho vergonha de compartilhar. Ora, compartilhe em texto, se não se sentir confortável de fazer vídeos como esse. Apenas dê sua posição, né? Coloque sua posição, ou evite também se ferir com isso, né? Não é interessante você fazer algo para agradar as pessoas, não é isso. Apenas compartilhar, procurar verdadeiramente, como de saber como elas estão e às vezes fazer algum movimento, algum projeto, algo que alimenta a alma, né? Nos ajuda nesse processo, né? E aí eu posso ir puxando já para a quarta dimensão social. Então nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão psíquica, emocional, a segunda dimensão do ser humano, uma terceira dimensão social e uma quarta dimensão espiritual, né? Muitas pessoas confundem essa dimensão espiritual necessariamente com religião. E eu quero dizer a vocês que sim, que pode se atingir uma dimensão espiritual através de alguma religião, mas não é o único caminho. Quantas pessoas se dizem ateus, né? Que eu conheço, que se dizem ateus e que na verdade são extremamente espiritualizadas, né? Então, o que é essa dimensão espiritual? É quando nós estamos tão recheados de algo que a gente transborda, né? E que a gente acredita que existe algo além de nós, né? Aí você pode dizer, mas o ateu não acredita em Deus. Sim, mas ele acredita em uma força, ou que seja no ar, que os materialistas podem dizer assim, mas é o ar que mantém a nossa vida funcionando e tal, que seja, né? O ar é algo que preenche tudo aqui que está fora e que eu trago para dentro, que eu me aproprio, né? Saiu um vídeo recente sobre como tomar a vida, né? Como tomar pai, tomar mãe no IGTV, você pode ver aí, né? Então, a dimensão espiritual é esse apropriar-se da vida de uma forma que nós abandonamos qualquer necessidade de criar personagens, né? Então, a dimensão espiritual, se você cuida da tua dimensão espiritual através da religião, reforce isso, né? Se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, se você é protestante, independente da budista, independente da tua religião, se coloque isso diariamente na tua vida. E se você não... de novo, se você se sente espiritualizado através da tua religião, coloque isso diariamente, tá? Se não, use algo que te apoie dentro dessa dimensão espiritual. Medite e use isso para te apoiar nessa dimensão espiritual. Ou através desse movimento social, faça isso, né? De apoiar-se espiritualmente. Então, imagine se você conseguir criar essa plataforma com 4 pilares, né? Vamos imaginar uma mesa. Uma mesa, ela é muito difícil que ela tombe, que ela caia, a não ser que uma das suas pernas esteja, né, quebrada. Mas se ela estiver firme, a gente pode apoiar várias coisas ali, até mesmo subir em cima, que ela não vai cair. Então, imagine uma mesa e esses 4 pilares, né? Se eu aproveito esse momento de isolamento social para
descobrir o que me ajuda, o que me equilibra fisiologicamente, biologicamente, né? A quantidade de sono ideal para mim, que tipo de alimento me faz bem, que tipo de alimento me faz mal, né? Que tipo de rotina me agrada, que tipo de atividade física, mesmo no isolamento social, isso pode me ajudar. Então, essa é a primeira reflexão. Uma segunda reflexão é emocionalmente o que é importante para mim, o que é que eu valorizo, o que é que me apoia emocionalmente, o que é que me faz, a pergunta é essa, o que me faz acreditar que eu sou capaz de enfrentar tudo isso, né? Que eu sou forte de enfrentar, para enfrentar qualquer coisa, né? Então, emocionalmente eu me coloco nesse estado. Terceiro pilar, um pilar social, onde eu alimento as minhas relações e a minha preocupação real com o contexto social como um todo. E quarto pilar, um pilar espiritual, que eu acredito que existe algo além de mim e que eu também dou minha contribuição no meio disso tudo, né? Que eu sou um sujeito, mas que eu não sou um sujeito isolado, que eu sou um sujeito que interage com tudo isso, né? Então, se eu cuido desses quatro pilares nesse isolamento social, e eu sei que nem todos estão em isolamento social, mas aqueles que estão, se vocês investirem um tempo, porque eu sei que muita gente está trabalhando também e tal, mas se você investe um tempo para pensar sobre isso todo dia, a quantidade de avanço que nós vamos ter quanto seres humanos é incrível, minha gente. Se a quarentena nos apoiar nisso, é incrível, né? Nós vamos ter aprendido ou estar aprendendo a cuidar de nós mesmos, né? Porque não é um evento final. Cuidar de mim não é um evento final. Não é uma coisa, não é um fim. É um caminho. Não existe essa de pronto, aprendi, sou capaz de cuidar de mim. Não existe. Eu estou aprendendo a cuidar de mim. Por exemplo, biologicamente, daqui a alguns anos, as coisas que eu sei sobre mim, fisiologicamente, as coisas que eu sei sobre mim, não vão mais servir, porque meu metabolismo vai mudar, minha capacidade meu coração vai estar mais cansado, né? As coisas em mim vão mudar. Então eu vou ter que continuar me percebendo, me observando para continuar cuidando de mim, né? Emocionalmente do mesmo jeito, eu vou ser uma pessoa diferente, os meus conflitos vão ser outros. Quer dizer, se eu tiver conseguido avançar nesse aspecto, eu vou continuar observando e cuidando de mim. Socialmente, da mesma forma, a sociedade vai mudando, vai se transformando, então eu vou continuar cuidando de mim. E espiritualmente, então, nem se fala, porque quando a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa visão, a gente percebe que tem mais coisa envolvida ali. E aí quando eu vou caminhando mais para trás e vou ampliando mais a minha visão, ampliando mais a minha visão, ampliando mais a minha visão, né? Isso é um contínuo, isso não é algo estático, né? Então, se você achava que ia passar 30 minutos comigo, 40 minutos comigo e que já ia aprender a cuidar de si, desculpa, né? Eu tenho uma péssima notícia para você. São possibilidades, né, da gente começar esse trabalho ou continuar esse trabalho caso você já tenha começado a fazer isso, né? Então, eu quero já fazer um breve exercício com vocês, mas antes de fazê-lo, eu vou ler o que foi colocado aqui no Instagram, eu vi que tem algumas coisas e depois eu quero também apenas informar que para quem ainda não teve acesso, nós vivemos uma semana do equilíbrio emocional pelo meu canal do Telegram e tudo ficou lá. São meditações diárias, textos e técnicas, né? Então, caso você queira, você pode ir lá no Telegram e ter acesso a todo o material que foi produzido, tá? Então, você pode ouvir, pode escutar, pode repetir, enfim, fique à vontade.
Outra coisa é, caso você não consiga cuidar dessas 4 dimensões sozinho, é importante que você procure apoio biologicamente, fisiologicamente, médicos, nutricionistas, personal trainer, né? Emocionalmente, psicologicamente, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, em geral, né? Podem apoiar nesse processo. E socialmente, grupos sociais, né? Enfim, grupos de apoio social, movimentos sociais, enfim, tem uma série de profissionais que podem apoiar nisso. E espiritualmente também, né? Líderes religiosos, enfim. Nem sempre, como eu disse, nem sempre a religião é o que nos alimenta espiritualmente, mas se for, é um bom caminho, tá? Vou só fazer uma leitura aqui breve, eu vi que tem alguns comentários importantes e depois eu passo para compartilhar um exercício com vocês, tá? Eu acho que deu uma travada porque estava chegando mensagens aqui no WhatsApp, mas eu acho que hoje, inclusive, a conexão está bem estável, né? Eu vi uma mensagem, não sei se era uma pergunta. Nossa, muita gente aqui, que bom, que bom. O livro do padre Fábio de Mello e Leandro Carnal traz essa fala, acho que era sobre a questão do se espiritualizar, né? O padre Fábio de Mello eu admiro muito, apesar de não ser católico. O Leandro Carnal, eu confesso que eu gostava mais antes dele virar influenciador digital, né? Auri, você me surpreende sempre, professor, obrigado, né? É muito importante. Eu quero deixar muito claro que eu só sou capaz de organizar tudo isso por causa dessa conexão que é gerada com o grupo, né? Com as pessoas que querem ouvir, que querem conhecer. Isso é uma conexão, pessoal, isso é muito importante emocionalmente. Júnior, Adam, gratidão pelo conteúdo, também agradeço, Júnior, que bom que está sendo útil. Acabei de dizer que é um grupo, né? Simonelli, verdade, tudo muda, é um processo de aprendizado contínuo que dura a vida toda, né? Osana colocou. Giovana, em um certo momento você foi a mão que me ergueu, gratidão, obrigado, Giovana. Na verdade, não fui eu que fiz esse trabalho, foi você. Todas essas técnicas, elas facilitam, elas procuram facilitar para que a gente consiga sozinho fazer esse caminho, né? Amanda, muito obrigada por disponibilizar seu tempo em prol de quem está no processo de adequação a este novo mundo, eu também agradeço, né? Muitos ensinamentos, Graciela, importante, só podemos ficar bem enquanto ser humano se essas 4 dimensões estiverem bem, ok. E o que você recomenda para profissionais da saúde? Às vezes sinto que estamos bem, outros com insegurança. Então, eu quero fazer um exercício com vocês, mas eu vou responder essa pergunta. Na caixinha de pergunta não tem nenhuma não, tá? Eu quero só responder essa pergunta. Os profissionais da saúde estão na linha de frente de tudo isso, né? Então, eles são muito importantes. E emocionalmente eles também podem estar afetados, né, com isso. Com certeza estão afetados emocionalmente. O que eu posso falar é que normalmente quando estamos exercitando nossa atividade profissional e nesse grau de atenção exigida, isso nos prende muito. Então vamos considerar que você fica de 6 a 8 horas ligado na tua atividade profissional, sendo profissional da saúde. Essas 6 ou 8 horas, você está, geralmente, por conta desse momento de crise, você está muito focado. E há uma tendência de ter uma sensação de exaustão, né? De exaustão física, exaustão emocional mesmo. Então, nesse momento de exaustão, eu vou te recomendar que você repouse, que você descanse. E que, se for para você fazer algo do que eu te recomendei, de meditar, de cuidar de si, de ouvir os áudios, procure fazer em um momento em que a tua mente esteja um pouco mais disposta. Eu vou fazer algumas sugestões. Ou acordar um pouco mais cedo antes de ir trabalhar, ou em algum intervalo no teu trabalho, né?
ou imediatamente após ao sair do trabalho, escutando um áudio que você julga importante, no carro mesmo, ou no celular, se você anda de ônibus, né, ou de outro transporte, para que você consiga ir desligando daquela tensão toda, daquela pressão toda. Tá? Então, Adam, eu posso ouvir no carro? Pode. Não exercícios que te exijam fechar os olhos, obviamente, mas exercícios que você pode ir se desconectando um pouco daquela dinâmica lá, né, que você estava. Então, isso são exercícios importantes para esse momento para quem é profissional da saúde. Talvez a gente pudesse criar um movimento específico para isso. Então, se você é profissional da saúde e está ouvindo essa live, comenta no meu inbox, porque se tiver um grupo interessado nisso, eu posso fazer um movimento específico para isso, tá? Por enquanto eu estou falando para aquelas pessoas que estão em isolamento, porque grande parte das pessoas que estão me dando feedback estão sofrendo de ansiedade, de medo, de tensão por conta do isolamento. Mas se você é profissional da saúde e está ouvindo essa live, deixa uma mensagem no meu inbox, porque eu vou no direct, né? Não é inbox, no Instagram não é inbox, é direct, né? Porque aí eu posso preparar talvez um material específico para esse público se tiver alguém interessado aqui, tá? Mas eu quero compartilhar um exercício breve com vocês, tá? Então, eu vou pedir que vocês, de olhos abertos ou fechados, como vocês acharem melhor, vou pedir apenas se for de olhos abertos, você olhe fixamente para um ponto, tá? E quando você fizer isso, eu vou pedir que você respire fundo 1 ou 2 vezes até você perceber que você está se conectando com o som da minha voz e com o exercício. E eu vou te sugerir 2 ou 3 estratégias para você ir podendo ficar atento a você nesse instante. Então, uma estratégia, um exercício que muita gente gosta é você imaginar que é possível você criar uma espécie de proteção. Essa proteção ao redor de você pode ser como se fosse uma bolha, ou pode ser um som que te protege, ou pode ser uma cor, pode ser um cheiro, pode ser uma sensação de proteção, um lençol que você se enrola. E é como se você fosse deixando fora todas as coisas que te atrapalham ou te incomodam nesse instante. Alguns pensamentos, algumas preocupações, algumas pessoas. Qualquer estímulo que te incomode nesse instante. E aí você vai perceber que o que fica, além do momento presente, é você mesmo. Dentro dessas 4 coisas que eu conversei com vocês, desses 4 pilares, o que é que você sente que está mais frágil em você? É o teu fator fisiológico, biológico? É o teu fator psicológico, emocional? É o teu fator social, tua interação social através da internet, obviamente, né? Dos meios digitais? Ou é o teu fator espiritual? E se algum de vocês pensarem assim, todos me parecem fragilizados, mas sempre tem um que talvez esteja precisando de maior atenção. Então evite racionalizar nesse momento e apenas imagine cuidando disso, amparando esse fator. E de novo, use qualquer simbologia para isso. Uma luz, uma força, algo que você enrola e protege.
Mas perceba que é como se ouvir o som da minha voz fosse te trazendo uma sensação de ser capaz de lidar com tudo isso. De redirecionar alguns esforços. De encontrar algo dentro de você que parece tão verdadeiro, tão puro, tão real, que por alguns instantes parece que você está sozinho e fortalecido. Sozinho e fortalecido. E deixe que sua mente nesse instante te traga uma música que tem algum significado importante para ti. Que te dá uma sensação de força. E eu quero que você grave bem que música seria essa. E se você não encontrar de primeira, continue procurando, mesmo que daqui a pouco essa live termine, continue procurando. E escute essa música hoje, ou imediatamente após terminar esta live, ou durante o dia, quando você encontrar, mas escute-a hoje ainda. E caso você esteja de olhos fechados, você pode ir se movimentando um pouco, respirando um pouco, abrindo seus olhos, ficando um pouco mais atenta, um pouco mais presente, um pouco mais desperto. Respirando daquela forma que combinamos no início da live, inspira e solta com força pela boca. Isso, como se você soprasse mesmo todo o ar que está guardado no pulmão. Isso. E aí você vai ficando atento, desperto, focado. Vai chegando aqui no nosso... vai voltando aqui para o nosso diálogo, para a nossa conversa. Isso. E aí você vai, se estabelecendo, se organizando, respirando normalmente, ficando bem atento. E eu vou te pedir que você vá ficando atento, desperto, focado, sentindo o corpo se agitando um pouco, se movimentando um pouco. Suas emoções, inclusive, ficando mais agitadas, mas de uma forma agradável, em que você vai sentindo que elas estão se ajustando, se organizando. Você notando que podem ter ideias sobre como cuidar do teu fator social, de que pessoas você pode ligar ao terminar a live, ou conversar ao sair daqui, ou ter algumas ideias sobre como expor teu fator social, né? Ou até mesmo como que você pode alimentar um pouco essa questão espiritual, que caminho parece que é mais útil para te alimentar espiritualmente. E isso, você vai ficando disposto, atento, focado. Pessoal, eu agradeço muito, eu repito, eu preciso do grupo para sintonizar algo, né? Tudo isso que eu tenho feito é para compartilhar algo com vocês. Eu tenho trilhado um caminho também muito importante dentro de mim, né? Eu tenho promovido alguns encontros com algumas coisas que são importantes cuidar em mim. E usando esse caminho, essas técnicas, esses exercícios, eu tenho percebido que tem me ajudado bastante e eu espero que também, de alguma forma, contribua com vocês. Por favor, esteja conosco amanhã. Vamos fazer a nossa segunda live dessa série, né? Então, amanhã, organizando meus pensamentos em momentos de crise. Por favor, convide alguém. Então, por exemplo, é muito importante a gente criar um grupo em que vamos nos sentindo mais fortalecidos. Então, se estamos em uma média de 40 pessoas nessa tarde, convide uma pessoa, amanhã seremos 80, né? Compartilhe o banner que vamos postar quando iniciar a live, compartilhe com os teus amigos, divulgue, não apenas para que a gente aumente
as pessoas que conhecem o trabalho do Adam, mas sobretudo que a gente aumente as pessoas que estão em sintonia ao mesmo tempo, construindo um ambiente agradável e confortável para quando a gente tirar um pouco a cabeça desse isolamento social, a gente não caia nas mesmas falhas morais, nas mesmas falhas emocionais que nos levaram para esse momento que estamos vivendo agora. Então, agradeço a todos vocês e amanhã, às 13 horas, estamos novamente juntos aqui. Tá bem? Forte abraço e ao sair daqui, procurem a música e escutem, tá bom? Um abração e até amanhã. Tchau!